Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo é dele, a criação dele. Então ele não aceita. Se ele aceitasse, ele não deveria ter expulsado Adão e Eva do Jardim do Éden. Tinha deixado eles daquele jeito. Eles pecaram. A culpa não está na maçã, no fruto que eles comeram. A culpa está neles. Foi eles que desobedeceram a Deus. Então, meus amados irmãos, a culpa está em você, não é em Deus. Não é naquela fruta, é em você. É você que deixa de desobedecer a Deus. Você não quer adorar Ele, você que despreza Ele. Que nem Caim. Caim desprezou. Deus estava ali, sempre ausente. Mas ele estava muito apressado e acabou pecando, matou o irmão dele, Abel. Você vê que Abel, Satanás não entrou nele, mas Caim entrou. Como, meus amados, sempre a culpa foi de Adão e Eva. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Com medo do fruto que era para menos para Deus. Então tá aqui, eles tiveram Caim e Abel, depois tiveram mais filhas, meus amados irmãos. Tudo desandaram. O único que nasceu certo, correto, foi São Abel. E Caim o matou, mas ele estava vivíssimo. Porque todos aqueles que é de Deus, com as coisas de Deus, ele está vivíssimo. Porque tem um espírito excelente. E ele está vivíssimo. Deus, mas que está lá no céu, ao lado de Cristo. Por que ele está vivíssimo? Ele está na terra. Tem muitos Abel por aí. Deus sempre traz o Abel. Tem Isaías, tem vários, Jeremias, tem vários profetas. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está dizendo, buscar Ele enquanto se pode achar. Está em Isaías 55, buscar Ele enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto está perto. Digo e repito, buscar o Senhor Jesus enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto está perto. Arrependemos e convertemos. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 39. Porque a promessa de respeitar a vossos filhos e a todos que estão longe. A promessa diz-vos respeito a vós, que é o Espírito Santo. Porque Deus, Ele subiu, o Filho de Deus, que é Jesus, que é Deus, é claro, Ele subiu ao céu e Ele viu o Consolador sobre a terra para habitar sobre vocês, os discípulos, os seus santos. Para falar, não é para falar de si mesmo, não é para falar tudo que é de mim, que é a verdade, que é o pecado, a justiça e o juízo. Meus amados irmãos, enquanto o Espírito Santo está na terra, vamos procurar ouvir. O Senhor Jesus disse, escutar o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque ele não fala de si próprio, ele fala apenas de Cristo, que é a verdade. Ele não pode falar de si próprio. Aquele que diz que é cheio do Espírito Santo e fala dele próprio, eu sinto muito, não é o Espírito Santo nele não. Ele é um falso profeta, um falso servo, nunca foi batizado, o Espírito Santo nunca habitou nele. Ele não é servo de Cristo, ele não é adorador de Cristo, é adorador de outro Deus, de Cristo não. Porque todos aqueles que é de Cristo, que é cristão, quando ele pega a sua cruz, ele já sabe o teu caminho para encaminhar para a obra de Deus. Ele já sabe o que eu estou chamado. O Espírito Santo está conduzindo ali, tocando ele. Jesus está tocando ele através do Espírito Santo. A Trindade está tocando nele para ele pregar, evangelizar, fazer o teu chamado. Se você for chamado só para cantar louvores, canta louvores. Se você for chamado para ser pescador de homens, vai ser pescador de homens. Nem sempre o Espírito Santo está ali dizendo, meu filho, vai para ali, vai para acolá. Nem sempre o Senhor Jesus está falando, vai para acolá, A e B. Mas você já sabe que eu estou chamado, por que você não faça? Faça, porque Deus está vendo. Você vai, o Espírito Santo vai te conduzindo. Você vai, o Espírito Santo vai falando através da tua boca. Então vai e faça. O Senhor Jesus não temas diante dele. Por que fala isso?
Porque vai ter muitos que não vai querer escutar, vai desprezar, vai querer falar mal de você, vai querer te humilhar, vai querer brigar, vai querer fazer você passar vergonha, vai querer paralisar a tua obra. É perseguição de Cristo. Ele acha que é perseguidor. Perseguidor teu, vai querer matar você. Não, ele está perseguindo a Cristo, ele está matando a Cristo, ele é matador de Cristo. O Senhor Jesus falou. Como é que você dizer ao contrário? Nunca foi ao contrário. Jesus não é mentiroso. Mentiroso é aquele que diz que Jesus é mentiroso. Aquele que vem debater com a palavra. Aquele que vem debater com os seus santos. Bater de frente com os seus santos. Por que é santo? Porque o Espírito Santo está lá dele. O Espírito Santo é santo. Por isso que fala que é santo. Porque ele não fala assim mesmo, ele vai falar tudo de Cristo. Por isso que eles são santos, porque o Espírito Santo está neles. Por isso são santos. Então você tem que escutar o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus habita através do Espírito Santo. E Deus, o Pai do Senhor Jesus, habita através do Senhor Jesus. Mas o Pai está no Filho e o Filho está nos Pais. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho, meus amados irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Livro de Mateus, buscai ao Senhor Jesus, livro de Mateus, capítulo 6 ao 7. Buscai ao Senhor Jesus Cristo que pode achar, livro de Isaías. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque de sorte é por ouvir pela palavra de Deus. Então vamos ouvir e crer, porque o Senhor Jesus disse: os que crêem serão salvos. Os que vos ouvir, me ouvem. Quando ele fala vos ouvir, é você ouvir os seus servos, os seus profetas, aqueles que é cristão, que está sendo usado por ele, pregando, evangelizando para vocês. Se você ouvir, está demonstrando sobre os olhos de Deus que você tem temor a ele, que você quer amar ele, que você realmente quer largar todos os seus erros e pecados, e você quer adorar ele, pegar a sua cruz. No momento você vai querer pegar, mas que você não pega agora, mas você sabe que ele é verdadeiro, ele é existente. Você sabe que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A salvação só nele é o caminho, a verdade e a vida. Então você não quer ir para o inferno, você sabe que o inferno é real. O inferno não é aqui nessa terra não. Aqui é o segundo. O primeiro é lá no lago de fogo onde o rico foi. Por que o rico foi? Porque o rico foi feliz aqui na terra. Até tá que o Senhor Jesus disse: é mais fácil entrar o camelo pela agulha do que entrar no rico, no reino de Deus. Porque o rico ama a riqueza. Deus não vai falar algo de um rico ou de alguém se não tem algo de errado nele. Porque ele ama a riqueza de tal maneira. A maioria ama o salário, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom grato de Deus é a vida eterna, que é o Espírito Santo, meus amados. O Espírito Santo de Deus. Então vamos ouvir, vamos procurar crer. O Senhor Jesus disse: os que crê em mim e no meu evangelho e for batizado será salvo. Mas os que não crê será condenado. Porque você não crê no único Filho primogênito de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E deu a vida ao mundo, para todos nós. Então Deus ele nos amou desde o princípio. Se não nos amasse, ele não nos tinha feito. Desde o princípio, ele não tinha nos salvado e usado os profetas de várias maneiras para nos libertar. Então tá que tem a parte lá, livro de Gênesis, a livro de Êxodo, ele falando que ele se arrependeu de ter feito homem, que somos nós. Por quê? Porque ele colocou o teu Espírito Santo sobre eles
E eles desprezaram ele, desprezaram a palavra, que é a verdade. Eles preferiram seguir o seu livre-arbítrio. Por que ele não matou todo mundo? Por que ele não destruiu o mundo? Por causa dos seus profetas, por causa dos seus escolhidos. Por isso que ele não matou todo mundo. Porque ele se arrependeu de ter feito nós. Ele se arrependeu. Então, meus amados irmãos, por aí você vê que por causa das escolhas de Deus, o mundo se brevia. O céu, a terra, tudo que está nesse mundo se brevia por causa dos escolhidos. Por causa das escolhas de Deus, acontece A e B. Por causa das escolhas de Deus, às vezes, uma cidade dessa, a maioria está cheia de maldade, cheia de perversidade maligna, e por causa da escolha de Deus, Deus salva essa nação. Viu? Por causa da escolha de Deus, Deus salva. Porque os escolhidos de Deus, meus amados irmãos, eles são bons, eles têm o coração de Deus, eles são os escolhidos de Deus. Eles desejam o bem para todo mundo, porque são de Deus, eles não desejam mal para só ninguém. Aquele que demonstrar o contrário, ele é matador de Cristo. Só aqueles que matou Cristo são perseguidores de Cristo. Vocês não viram que eles mataram Cristo? O Senhor Jesus disse: eu vim pelos meus, mas os meus não receberam, que são os das igrejas. Você vê que ele chegou lá no templo do pai dele, chegou lá, esse é lá a casa de ladrões, a casa de Deus, do pai dele, casa de ladrões, que estava vendendo várias coisas erradas. Mas que fosse certa, ali não é lugar para vender coisas. Você não pode ir numa igreja dessa, que essa igreja aqui é o templo de adoração do Senhor. Você não pode, né, nessa casa de Deus fazer venda, não. Nem na porta. Porque não é permitido, Deus não permite. Se alguém permitir fazer, esse servo não é de Deus. Porque aí é a adoração de Cristo. Viu? Se alguém permitir, esse servo não é de Deus 100%. Fica ciente disso. Se alguém vê, racaça o meio de desprezar ali, porque tem algo errado nessa adoração. O errado não é esse templo aí, o errado está na pessoa que está aceitando. Que diz que é servo de Deus. Então não é permitido não. O que é permitido é apenas uma água, que é lá dentro, onde quiser beber os seus servos, aí bebe. Nem café é permitido, café. Algumas igrejas aí que diz que bota café, não tem café não. A igreja é santa. Quer café? Toma café na tua casa. Mas na igreja do Senhor não, na adoração do Senhor não. Aí, meus amados irmãos, habita a santidade, que é o Espírito Santo, Jesus e Deus. Eles são santos, eles são cheios de hipocrisia, maldição, faz parte desse mundo não. Se aqueles aceitar, quem tiver aceitar, eu sinto muito, despreze, porque Deus não está aí não. Nele não. Pode estar em outras pessoas lá, que está vendo, está aceitando, mas se tem um cabeça ali, ele não vai dizer nada. Vai ficar calado, mas está vendo que ele vai aceitar. Não está aceitando, o coração dele está aceitando. Eu mesmo sou na igreja dessa vez uma coisa errada, por mais que eu não fale, mas eu vou ficar com um jeito diferente. Então eu desprezo, eu dou as costas, não para o templo, mas para ele, porque não é de Deus. Viu? Eu falo qualquer igreja, se seguir errado. Tem várias igrejas no mundão aí, tem uma igreja a igreja mundial, que eu esqueci o nome dele. Aí ele faz coisa errada. Se você for ler, olhar os vídeos dele lá, Valdemir, não sei o que lá, Santiago, mais ou menos assim. Se você for ver os vídeos que eles fazem, tem de 3 ou 4 café
lá. Então não é permitido, é errado. Aí a tua casa é o templo para morar do Senhor, para adorar o Senhor. Meus amados irmãos, não se faça assim, porque Deus é santo, Ele não é deste mundo, o Espírito Santo não é deste mundo, Jesus não é deste mundo, Deus não é deste mundo, eles são de cima. Por que ele falou assim, eu sou de cima, vós sois de baixo? Porque aqueles desprezaram a palavra. Eles deixaram de adorar o Senhor. Então aqueles começaram a perseguir o Senhor, que é Jesus, para matar o Senhor Jesus. E conseguiu. No contexto de carnalidade. Mas ele ganhou de todos. Sobre a cruz, porque ele reviveu dentre os mortos. E ele perseguiu de várias maneiras. Mas Deus, meus amados irmãos, como está no livro de Isaías, ao capítulo 41 a 43, e também está no livro de Número 23, e não para que minta, não filho, não para que se arrependa, por ventre diria não faria. Livro de Isaías, capítulo 43, antes que eu houvesse de eu sou, não há que possa escapar das minhas mãos. Porque ele não mente, ele é verdadeiro. Quando ele diz que ele faz, ele faz. Quando ele diz que ele cumpre. Agora, se você duvida de Deus, para meter em você, não é nele. Porque não duvide de Deus. Porque nós, como o Senhor Jesus, nós somos mentirosos. Eu sou mentiroso. Por que eu sou mentiroso? Porque eu sou carnal. Mas que está sobre mim é mentiroso? Que é Espírito Santo? Não. Jesus é mentiroso? Não. Está sobre mim é Espírito Santo? Não. Eu sou mentiroso sim, porque eu nasci da carne pecaminosa. Mas que está sobre mim não é mentiroso. Então não posso sair nada de mentira do seu cérebro. Porque o Espírito Santo é santo, Jesus é santo, Deus é santo. Se alguém achar o contrário, fica à vontade. Se tem o direito de falar o que bem quiser. Mas respeito o que está me usando. Respeito o que está me usando, que é o Espírito Santo. Jesus e Deus. Se você não gosta de mim, vai debater contra mim. Não vem debater e falar que é A e B assim, A e B assim, 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 não. Porque Deus é santo e justo. Ele é justiça. Você pensa que ele faz justiça? Faz. Você pensa que Deus é só amor? Não, Deus não é só amor não. Deus é amor e justiça. Se Ele te ama, Ele nos ama. Por que Ele nos ama? Se Ele não nos amasse, Ele morreria por nós? Claro que não. Se Ele morreu, porque Ele nos ama. Mas Ele nos ama. Mas Ele também não foi o consumidor. Ele é justiceiro. Aí você fala, se Deus é bom, se Deus é maravilhoso, morreu por mim, por toda a minha descendência, por que está morrendo criança? Por que está morrendo mulher, homem, A e B, minha descendência, A e B, amigos, isso e aquilo? Porque o Senhor Jesus disse que a culpa não é dele, a culpa são dos homens, sempre são dos homens. O Senhor Jesus disse, como é que você diz ao contrário? Então não é contrário. A culpa sempre foi dos homens. Deus fez Jardim do Éden, toda a criação. Fez Adão, depois fez Eva. Deus estava nele? Estava. Ele estava salvo? Estava. Estava no Jardim do Éden? Sim. Tinha tudo? Tinha. Era santo justo? Sim. Igual a criancinha inocente. O errado está em Deus? Está no fruto? Está no Jardim do Éden? Não. Está nele. Porque desobedeceram a Deus. Eles foram ouvir Satanás. E a serpente. E a serpente é Satanás.
a Eva, aí passou pro homem que é o Adão. A culpa toda, por que a culpa toda é de Adão? Porque Adão, meus amados irmãos, Deus deu todo o poder e autoridade para Adão, por isso que a culpa toda é de Adão. Mas o começo da palavra errante é da Eva, mas o problema maior é de Adão, porque Deus todo o poder e autoridade para Adão. Deus fez para Adão para tomar de conta de todos os animais do mundo inteiro, para tomar posse. Por isso o errado todo é de Adão. Adão é o culpado de tudo. Não é a mulher. Mas que a mulher fez isso assim, mas quando a mulher comeu o fruto, ficou tudo calma, calmaria do jeito que estava. É como se ela não tivesse comido o fruto. Mas depois que Adão comeu, se moveu tudo, os animais ficaram balaburando, se mexendo para todo lado. Um corria para um lado, outro corria para outro. É assim. Então a culpa toda é do Adão. É total que hoje em dia vocês veem que os animais são assim, 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 do jeito. Quando ele fosse no Jardim do Éden era diferencial. Era mansinho com você. Os animais, se você não levar direitinho eles pitibordam com você. Se você não corrigir bem direito. Se você não corrigir um cachorro. Se você não corrigir um gato. Se você não corrigir um leão. Qualquer animal feroz, claro. Eles vão para cima de você. No Jardim do Éden não tinha isso. Porque eles eram obedientes ali. Porque depois que Adão e Eva, Adão é claro, desobedeceu, fez coisa errada, desobedeceu a Deus. Aí está desse jeito, aconteceu. Porque, meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse, agora eu vou ter que expulsar você do Jardim do Éden. Porque agora vocês estão mortos. Por que estão mortos? Porque está o Espírito Santo de Deus. Deus tirou o Espírito Santo de você. Aí você está morto espiritualmente. Sem o Espírito Santo, só passa a renovar realmente vivo. É quando você recebe a graça que é o Espírito Santo de Deus. O Santo do Senhor Jesus sobre você. Agora não é para sinais. O sinal é só de Jonas, porque Jonas salvou aquela nação do inimigo. Agora é por ouvir pela palavra, porque Deus mandou o Senhor Jesus sobre a vida, sobre a carne e pregou. Então agora é por ouvir pela palavra de Cristo. Porque o Senhor Jesus veio nessa terra para pregar, evangelizar. As palavras dele são espírito e vida. O Senhor Jesus disse: não importa adorar ele, espírito e verdade. Está ali de João capítulo 4, versículo 24. Importa adorar ele, espírito e verdade. Mas, meus amados irmãos, quero dizer que Jesus que está voltando, não buscar pessoas que viste, mas pelo pão que vós comeste e vós saciaste, que é a palavra de Deus. E ele está voltando. E eu declaro agora, nesse exato momento, com todo o poder e autoridade de Deus Altíssimo, amado Jesus Cristo, que esse dia e a noite, é óbvio, será abençoado. Terá muita paz para todo mundo. Eu declaro, profetizo e decreto agora, com todo o poder e autoridade do Senhor amado Jesus Cristo, que o nome de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus Cristo tem poder, que toda nação inteira deve louvar o Senhor. Toda, porque Deus ama todo mundo. Ele não quer perder ninguém. Ele não quer. Desde o princípio ele nunca quis, ele não quer. É você que despreza ele, não é ele. Ele não se afasta de você, é você que se afasta dele.
Então ele te ama. Se você dizer assim, tudo que está acontecendo comigo é a culpa de Deus. Não, a culpa é tua, a culpa não é de Deus. Você fala, se Deus quiser, Deus sempre quis. É você que está desprezando ele, você está batendo culpa nele. Você disse que ele não quer. Ele sempre quis, ele quer, sempre quis. É você que se afasta dele. Foi Caim que se afastou dele. Você não tem paciência para esperar nele. Você não espera nele. Você quer tudo agora. Quando você quer tudo de uma vez, no teu momento certo, teu sentido, não no sentido de Deus, no momento de Deus, você peca. E através que você pecar, você se afasta dele. Porque você já está andando para o teu livre-arbítrio. Quando você segue o teu livre-arbítrio, você já está dando errado, já está andando errado. Então está sem Cristo. Cristo não está aí quando você anda errado. Mas quando você tem temor a Ele, você crê nele, você é um adorador dele, você quer adorar Ele em todos os momentos da tua vida, corpo, alma e espírito, você é obediente a Ele, você é que nem Ló, não que nem a mulher de Ló, que a mulher de Ló olhou para trás. Quando você olha para trás, seu coração está lá atrás. Mas quando você é obediente, que nem Ló, vai para frente sempre, não olha para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai sempre para frente. Aí você é obediente a Deus. Você quer ser salvo por Cristo. Você quer pegar a sua cruz 100% para adorar Cristo. Não por metade. Quando você quer por metade, Cristo não está aí. Você está dando de errado, você está andando para a direita, para a esquerda e para trás. Quando você anda assim, qual é a tendência? Você mesmo acaba mesmo se matando. Porque quando você faz a coisa dessa, você vai fazer igual Tomé. Você faz que nem Tomé, duvidou de Deus. Você faz que nem Pedro, duvidou de Deus também. Não queria que Jesus morresse. E também você nega, igual Pedro, negou o Senhor Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Você vende o Senhor Jesus pelo preço de banana, pelo um dinheiro, uma merreca, pela uma bebida, que temos por aí que faz isso. Você se torna um Judas, vendo o Senhor Jesus. Temos por aí que faz isso. Mas o Judas está na rua? O Judas, ele está no centro? Ele está fora da igreja? Não. O Judas está dentro da igreja. O Judas saiu da igreja. Satanás está fora da igreja? Não. Satanás está dentro da igreja. Lucifer está saindo da igreja. Lucifer saiu fora da igreja. Lucifer era anjo e saiu da igreja. Judas saiu da igreja. Então saiu da igreja. O Senhor Jesus disse: por que você se torna um Judas da igreja? Porque Judas vendeu o Senhor Jesus. Por que você se torna um filho do diabo? Está em 1 João. É quando você pega a cruz de Cristo. Você pega sua cruz, aí você realmente não segue 100%, você fica lá na igreja, fica lá fora, fica na igreja, fica mais pior lá fora que na igreja. Você acha que é adorador de Cristo? Claro que não. Aí de repente você acaba saindo da igreja. Aí o fogo que Deus colocou em você, Satanás tomou. E é do mundão. Porque quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. É, meu irmão? Então, meus irmãos, o príncipe desse mundo é Satanás, é Lucifer, é anticristo.
Senhor Jesus disse, está no livro de João, 1 João. Já está chegando a minha hora. Eu vou para lá de paz, mas o príncipe desse mundo já está neste mundo. Mas não tenha temor, não tenha medo. Eu já venci este mundo. Então Jesus já venceu este mundo. Então tá que fala assim, vai, prega, não tema, vai diante deles, porque eu já venci este mundo. Pregue com bom ânimo. Porque o que está sobre você é maior do que o que está no mundão. Por que fala isso? Ele falou isso. Por que a gente fala assim, do mundo são, por isso fala do mundão. Porque quando você chega perto de alguém que é do mundão, ele não vai falar de santidade de reino de Deus. Ele vai falar de mulher, vai falar de homem, vai falar de dinheiro, moto, carro, tua família, teus bens, no emprego, A e B, A, C, D. Não vai falar da palavra de Deus. Não vai. Vai falar de bebida, academia, festa, A e B. Por isso eles falam assim, do mundo são, por isso fala do mundo. E por que Satanás, por que a pessoa se torna filho do diabo? Está na igreja. Porque o pouco que Deus colocou nele, o diabo tomou dele. E ele saiu da igreja. Ele tem muitos no mundão aí. Nasceu de nós. Saíram de nós, mas não são dos nossos. São esses. Saíram da igreja. Não é que está fora, não, que saiu da igreja. Viu? Se você quer pegar a sua cruz, pegue 100%. Agora, se você realmente está com dúvida, ou porque você só está com medo de alguma coisa, eu vou pegar a mão de Cristo porque eu estou com medo de vir A e B. O cientista está falando, o profeta está falando que vai acontecer isso, aquilo. Então eu estou com medo, eu vou pegar a mão de Cristo porque é para cá disso e aquilo. Não pegue, se for para cá disso, não é melhor pegar não, porque você vai pegar, que não vai por os momentos você sai. Então é melhor não pegar. Entendeu? Agora se você realmente quer se entregar de coração, pegue. Para que você não se perca. Para que você não se torne um filho do diabo. Mas se torne um cristão, um filho de Deus, um filho de Cristo. Pegar a sua cruz 100%. Não amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, o Senhor Jesus disse. Não amar seu filho e sua filha mais do que a mim, o Senhor Jesus disse. Não amar nenhum dos teus irmãos, ninguém mais do que a mim. Reclamar em primeiro lugar acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo a ti mesmo. Então você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Meus amados irmãos, se você não consegue amar o próximo, como é que você acha que ama em você? Claro que não. Quando você, meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse, se você não consegue fazer a vontade de Deus, qual deve fazer a vontade de Deus? Se você não consegue amar um irmão teu, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu? Porque, meus amados irmãos, o amor de Cristo é amor, Cristo é amor, Jesus é amor. Então tá, que ele morreu por você, então Jesus é amor. Jesus, ele não é Satanás, ele não é matador, ele não é destruidor, não. Se Jesus fosse matador, destruidor, ele tinha matado Caim. Caim matou Abel. Ele tinha matado aquele povo lá em Los Angeles que falou mal dele. Disse que ele não estava ali, só bilionário. Ele não botou a mão neles, só botou a mão nas heranças deles. Mas você vê que os bilionários são bilionários. Ele destrói uma herança, ele destrói um carro. Se Deus colocar a mão sobre um carro teu, que você é bilionário, ele sabe muito bem que você pode conseguir outro dano de uma hora para outra. Porque você é bilionário. É óbvio.
certo? Então ele te ama. Quando você despreza ele, que nem lá em Los Angeles ele colocou a mão lá no rico. Quando você despreza ele no sentido do rico, é porque você está adorando outros deuses. Quando você adora outros deuses, você acha que Deus não está tendo direito de colocar a mão em você? Claro que está tendo. Porque ele é teu criador, foi ele que te fez, ele que te criou, foi ele que está te dando fruto, ele que está te sustentando, você anda porque graças a ele, você sustenta graças a ele, você corre graças a ele, você respira graças a ele, você vê graças a ele. Tudo que está sobre o teu corpo é graças a ele. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está falando: guardai dos ídolos. Creio que cada um sabe qual é o sentido de um ídolo. Creio. Se alguém não sabe, eu procurar pesquisar direitinho como é que se torna um ídolo. E também, afastai e guardai dos homens malignos, dos homens maus. Creio que todo mundo sabe. Se não sabe, eu vou falar. Homens malignos, meus amados irmãos, para que você se afasta, não é no sentido de se afastar totalmente dele, porque daí está em vários lugares. Está dentro da tua própria casa. Toda vez está dentro da tua própria casa. Porque estava dentro da casa do Senhor Jesus, como é que está? Como é que ele não está dentro da nossa casa? Estava dentro da casa do Senhor Jesus. Os irmãos dele não aprovou ele, não aceitou ele, desprezou ele, queria ver o sinal dele. Mestre, vai lá na rua e pregue. Mostra para as pessoas verem que você é realmente filho de Deus. Mostra para eles sinais, pelas obras. Então eles duvidaram. Quando você faz isso, está duvidando de Deus. Então não duvide. Não duvide de Cristo, porque Deus não é mentiroso. Jesus não é mentiroso. Os próprios discípulos duvidaram de Cristo. André só foi passar a crer quando o Senhor Jesus fez um vinho, deu um pouco de vinho para ele e ele tomou do vinho. Ele fez através da água. Viu, meus amados irmãos? O Senhor Jesus disse: seja o que crê. Não sei como é, porque duvidaste. Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque incrédulo é aqueles que duvidam, aqueles que não creem em Cristo. Diz que crê e não crê. Mas quando você não duvida, você confia, por mais que você não vê ele, mas você confia, você crê que ele é existente, ele é espírito. Ele faz acontecer, você confia totalmente nele, ele é a tua proteção, você confia nele 100%, ele te protege, ele é meu protetor, me protege. Por mais que está sobre a minha família, ao meu derredor, lá por onde eu ando, que eu tenho vários inimigos que estão me caluniando, me maltratando por palavras, em vários momentos, me matando por palavras, dizendo que eu não sou isso e aquilo. Mas você crê que tem um Deus? Confia nele. Não duvide, porque se duvidar, se você duvidar, é ruim para você. Porque Deus, quando você duvida dele, até o momento que você vai passar por coisa que você pensa que ele vai estar com você, não vai estar com você. Porque você é duvidoso, você se tornou um Tomé, você se tornou um Pedro, você está se tornando um Judas Iscariotes, que duvida de Deus. O homem que é homem não gosta que duvide dele, imagine Deus. Então, meus amados irmãos, não vamos duvidar de Cristo, ele é verdadeiro. Então não vamos duvidar dele, a palavra dele é verdadeira, são espírito de vida. E a salvação está aqui, nessas palavras do Gênesis Apocalipse. Na Bíblia, a Bíblia é verdadeira, não há outra Bíblia além dessa. Se alguém fazer outra,
fora, vou colocar outras que não está aqui, que chama anatema. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, aquele que fazer, que tirar as palavras dessa Bíblia e colocar nessa Bíblia, ou fazer outra Bíblia, que está totalmente ao contrário da verdadeira, se torna anatema. E aquele que adorar outro Deus, fora Cristo, está adorando um Deus mito. Então, meus amados irmãos, não se faça assim, não deixe isso acontecer, porque o Senhor Jesus te ama, todos em geral, do mundo inteiro, onde tiver fogo de vida, do mundo inteiro. Vamos escutar mais Ele, crer nele, aí você ouvir as palavras dele, aí você crer nele através das palavras dele. Quando você ouvir ele, a palavra dele, você crer nele, aí você tem que for batizado sobre as águas. Porque o Senhor Jesus disse, está no livro de João, capítulo 3, o Senhor Jesus falando com Nicodemo, cheio de sabedoria. Nicodemo, é necessário nascer de novo, para que entre no reino de Deus. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus, não. Não entra, não. Você pode andar no mundo inteiro, mas você não vai achar a salvação, não. A salvação é só em Cristo, só em Jesus Cristo. E a salvação é por decisão, e a salvação é dividida. Não tem como você salvar teu filho, salvar tua mãe, teu marido, tua mulher, teus vizinhos. A ele próprio tem que salvar. Mas se você recebe de Cristo, você tem que pregar para ele que ele escuta e crê e seja salvo igual a você. Que a salvação é dividida. Agora, se não escutar, o problema não está em você, está nele. Porque você está pregando, se for chamado para pregar para ele, evangelizar para ele. Você tem que falar a verdade. Se vai doer, vai. Claro que dói, a verdade dói. Porque se fosse não doísse, se fosse doce, todo mundo tinha aceitado o Senhor Jesus, aquela nação que via e não via, ouvia e não ouvia, crê e não creu, que é a nação lá que o Senhor Jesus falou, que o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado, viu e não viu, ouviram e não ouviram. Mas vocês escutaram, que são os discípulos, vocês creram. São as palavras, são os povos que creem. Eu sou o povo que creem. Os que creem em mim será salvo. Ficou a paz de Deus, amados, Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Deus os abençoe, Deus guarde a todos. Jesus Cristo está voltando.